Pois bem, estamos agora finalizando esse conjunto de 5 vídeos que foram dedicados à tentativa de elucidar, ao menos um pouco, o que vem a ser o complexo de Édipo na psicanálise, né? O que está em jogo no Édipo, qual que é a sua importância. E até então, durante esses 4 programas anteriores, eu me dediquei bastante a explorar alguns detalhes, algumas minúcias com relação à trajetória de Óidipus em Édipo Rei e também alguns elementos relacionados à pré-história, a história anterior à trajetória propriamente de Óidipus. Portanto, eu mencionei algo em relação ao avô de Óidipus e ao pai de Óidipus, uma vez que o que se passa com Édipo tem relação direta com aquilo que ocorreu com os seus outros, por assim dizer. E é importante também, para a gente finalizar esse percurso, a gente ressaltar que o Édipo em Freud ele tem vários desdobramentos. Eu fiz questão de cuidadosamente entrar nesses detalhes anteriores para que nós compreendêssemos que o Édipo, na psicanálise, ele jamais deve ser reduzido a uma história natural. Essa roupagem imaginária que o Édipo comporta na psicanálise, inclusive roupagem essa foi proposta por Freud, mas depois também foi bastante elaborada e reelaborada por ele, essa roupagem que propõe que um menino ele já nasça interessado na sua mãe, desejoso quanto à sua mãe, e então ele entraria em rivalidade quanto ao pai, e a menina o contrário, ela nasceria interessada, teria um interesse, teria um desejo direcionado ao pai, e a mãe, portanto, seria uma espécie de rival. Isso é uma naturalização, isso acaba sendo um reducionismo do Édipo. O Édipo é muito mais complexo, muito mais sofisticado do que esse tipo de constituição natural. Freud enfatiza bastante, sim, essa cena familiar, exatamente para nos mostrar que o Édipo, esse conjunto que eu desenvolvi nos outros encontros, nos outros programas de encontros e desencontros que estão postos na trajetória de Édipo, isso tudo se passa em meio àquilo que torna cada um de nós humanos, ou seja, a relação já da criança com seus outros. Então é ali, nos encontros e desencontros, que a criança estabelece com os pais, aqueles que ocupam essas funções, aqueles que encarnam essas figuras, aqueles que se fazem de pais, aqueles que se propõem a ser pais diante de uma criança, é exatamente por ali que nós temos a instauração daquele conjunto de encontros e desencontros que chamam muito a atenção de Freud quando ele se volta para a trajetória de Édipo Rei. Então, na relação com o outro, é exatamente ali que nós encontramos o que há de edípico em nós todos. Não é na naturalidade de uma relação que já propõe uma atração pelo sexo oposto e com o atravessamento de alguém, um estorvo proporcionado por alguém que seria do seu mesmo sexo. Não é bem isso que é o complexo de Édipo. Essa é uma roupagem imaginarizada do Édipo, e se nós começarmos a entender o Édipo por aí, me parece que nós vamos ter um entendimento muito estreito e às vezes até mesmo um entendimento errôneo quanto ao que está em jogo no Édipo. Por exemplo, o que é fundamental num encontro com o outro, esses outros que podem, que ocupam a função de nossos pais, é fundamental verificar que neste encontro, a estrutura deste encontro comporta elementos que têm a ver com aquele encontro de Óidipus com a esfinge. A relação com o outro, nesse sentido, nós podemos compreender que é uma relação que tem um quê
de esfinge nesse encontro, tem um quê de encontro enigmático, né? O outro é sempre algo um tanto quanto enigmático, o desejo do outro absolutamente enigmático, né? Então tem ali um campo aberto àquilo que é obscuro, aquilo que é equívoco, né? Então o Édipo, com relação a essa roupagem imaginária, é uma maneira de se transmitir o Édipo, mas nós temos que ter um certo cuidado para não entendermos que o Édipo está posto ali naturalmente nessas relações. Não é? Mantidas as proporções para a gente entender como se fosse mais ou menos hoje, quem tem 30, 35 anos de idade pelo menos, deve ter alguma lembrança do que era a internet, aqui no Brasil mesmo, né? Esse ano passado fez 20 anos, né, oficialmente de vigência da internet. Então, no início da internet aqui no Brasil, a internet ela era muito mais esquelética, não é? Os sites não tinham essa roupagem que hoje eles têm. E depois de um dado momento, a internet ela ganha essa roupagem, ela ganha esse brilho, ela ganha essa textura imaginária. Então, o que nós temos que compreender é que por trás daquela textura imaginária na internet, você tem ali o osso, você tem o esqueleto da internet, por assim dizer. E o que interessa para nós, estou fazendo essa analogia para compreendermos que o Édipo não é exatamente a roupagem, né? A relação aparentemente natural da menina quanto ao pai e do menino quanto à mãe. E o próprio Freud depois vai dizer que essa relação de desejo ela está instaurada na menina em relação ao pai, mas na menina também em relação à mãe, bem como no menino em relação à mãe e no menino em relação ao pai. Então Freud vai mostrar que, né, com ambas as figuras, independente do gênero, né, essa relação complexa e enigmática quanto ao desejo, essa relação está instaurada. Então eu estou fazendo essa analogia com a internet para a gente entender o que é uma internet, uma roupagem, uma robustez imaginária, e o que é o osso da internet que está por trás de todos os sites, está por trás de todos os blogs, está por trás de todas as redes sociais que hoje vigoram, né, na internet. O que é muito importante nós compreendermos qual que é essa estrutura do Édipo, né? O que há de estrutural, o que há de esquelético, qual que é o osso do Édipo, que tem a ver com essa relação com o outro, tem a ver com essa relação com a esfinge, e tem a ver com esse elemento muito curioso. Óidipus, quanto mais ele tentava fugir de seu destino, aparentemente então fugir de Corinto, né? Que ele supunha que a tragédia estaria a ocorrer, estaria prevista para Corinto e Tebas seria um lugar seguro. Então quanto mais Óidipus ele busca se afastar de seu destino, mais ele se embaralha com seu destino, que é algo mais denunciador do que a nossa relação com o inconsciente, do que isso, né? Nesse sentido, então, né, compreendida a estrutura, a ossatura do Édipo, é que nós podemos então nos perguntar: quem é Édipo? Não é? Quem é de fato Édipo? Édipo ele foi ao oráculo de Delfos para perguntar quem ele era, mas eu acho que nós podemos transformar um pouco essa pergunta de Édipo e trazê-la aqui para nós e perguntar: quem é Édipo? Né? E aí nós podemos propor uma resposta. Édipo, né, é quem? Nós mesmos. Né? Nesse sentido, todos nós somos edípicos, né? Porque todos nós somos visitados de algum modo pela Fix, pela esfinge. Onde pisamos e como pisamos, né? De certa forma, né, a trajetória humana, a trajetória de nós todos, é uma trajetória sempre feita por um andar que não é o tempo todo seguro. Há tropeços, né? Então o Óidipus ao pé da letra, aquele que tem os pés inchados e portanto não tem um andar o tempo todo retilíneo, tem lá, né, as suas mancadas, e mancada em português, né, interessante, que significa não só, né, um andar torto, mas cometer uma mancada, não é mesmo? Então nesse sentido, ali onde nós cometemos uma mancada, ali está o nosso Édipo. É algo, portanto, muito mais complexo, muito mais amplo do que uma relação aparentemente naturalizada na relação da criança com os seus progenitores, né, com seus pais. É aí sim que nós podemos extrair de fato as consequências maiores da homologia inicialmente proposta por Freud e que nos conduziu aqui a essa série de vídeos. O que se passa em uma análise tem íntima relação com o que se passa na trajetória de Óidipus. Por quê? Porque todos nós somos, nesse sentido, Édipos. Todos nós temos algo que nos pega pelo pé e todos nós temos os nossos tropeços. Tropeço esse que Freud nomeou de inconsciente. É isso aí.
nothing lasts forever.